Olá, caros amigos, estamos iniciando mais um programa Negros em Foco. Nosso programa é uma realização da nossa queridíssima Universidade de Zumbi dos Palmares e você pode participar conosco, pode contribuir para que façamos um programa cada vez melhor. Mande a sua opinião, a sua sugestão ou mesmo a sua crítica e a nossa bancada, de experts irá debater com você. Hoje nós estamos tendo a satisfação de receber o nosso programa Negros em Foco, o professor da Universidade Zumbi dos Palmares, Marco Antônio Silva, o também professor Robson Ferreira e o nosso dileto, amigo, conselheiro, Humberto Adame, diretamente, não do Rio de Janeiro, como ele faz frequentemente. Hoje ele está falando de Uberlândia, ele está lá nas terras das Minas Gerais. E nós escolhemos para conversar com vocês um tema atual, relevante e muito importante para todos nós, que foi a constituição da comissão do Cota-Sim na Frente Parlamentar Mista da Educação da Câmara dos Deputados. Ou seja, nós estamos com a campanha Cota-Sim a todo vapor e o primeiro grande aliado, o primeiro grande parceiro que se juntou nesse trabalho foi justamente a Frente Parlamentar da Educação, que já constituiu uma comissão especial do projeto Cota-Sim, que está sob a presidência do deputado Bira, do Pindará, que é do PSB do Maranhão, e essa comissão, essa Frente Parlamentar Mista de Educação, tem como presidente o deputado Israel Batista, do PV do Distrito Federal. E nós vamos dizer e conversar com vocês sobre esse momento importante e sobre essa trajetória já bastante vitoriosa do nosso projeto Cota-Sim. Doutor Humberto Adame, o Parlamento brasileiro tem tido uma contribuição relevante para a nossa agenda e a Frente Parlamentar da Educação, a Frente Parlamentar Mista da Educação, da mesma maneira, tem ajudado a construir esses caminhos muito difíceis e combativos da educação brasileira. Então, essa recepção, esse acolhimento do Cota-Sim parece ser, da mesma maneira, de uma extraordinária importância para o sucesso desse projeto, não? Meu caro reitor José Vicente, professor Marco Antônio Silva, professor Robson Ferreira, ao Xavier, que nos assessora, eu quero dizer que é de importância ímpar. É a frente parlamentar que se agrega, como tudo que está acontecendo, está tendo uma ótima aceitação no Congresso brasileiro. Mas eu diria que, além do parlamento, é importante também que a sociedade civil se entre nessa campanha, que tem mostrado muitos resultados ao longo dos anos. Nós já tivemos nessa avalanche de pessoas afrodescendentes entrando nas universidades, entrando nos empregos públicos, no movimento das cotas, nós tivemos um sem número de programas, como o ProUni, FIES, as cotas propriamente ditas nas universidades e as cotas no emprego público. Tudo isso vem produzindo um mar de gente preta entrando nos lugares onde normalmente esse segmento da sociedade civil não tinha, da população brasileira, não tinha acesso. Por isso, é importantíssimo essa iniciativa que o meu querido reitor comemora nesse dia. O professor Marcos Antônio, o professor e o doutor Humberto Adame traz justamente essa observação importante, qual seja, o Estado brasileiro ele tem, em alguma medida, construído medidas e políticas importantes para atender demandas de segmentos específicos, e as cotas, no seu conjunto, têm sido uma conquista relevante dessa intervenção, não é mesmo? Sim, não há dúvida. E esse esforço que está sendo construído também dentro do parlamento fará muita diferença, porque nós temos aí uma bancada bastante relevante e simpática a essas questões dos programas sociais. É certo que a extensão das cotas e até a ampliação do alcance desses programas, além da justiça histórica, que isso certamente vai nos trazer, avança no sentido de talvez conseguir uma norma de caráter mais permanente, não que tenha que ser renovada daqui a outro tanto.
Sim. Então, é muito importante nós termos isso com clareza, né, e acompanhar para e passo, oferecer o quanto mais de contribuições for possível, a fim de que isso seja bem trabalhado e que consiga resultar em um projeto, em uma medida que realmente alcance as finalidades públicas e necessárias que ela precisa. Você tem toda a razão, até porque a questão e o debate que se colocou já na ocasião da instalação dessa lei que está cumprindo o seu prazo temporal, era justamente porque uma política pública com um dia e hora marcados de 10 anos. Né? Por que para uma agenda dessa, que é uma reivindicação histórica, sobretudo dos negros, nós não tivemos condições de cumprir, né, de construir uma legislação que fosse mais ampla, né, o professor Marcos Antônio Silva? Eu tenho comigo que esse prazo temporal da primeira medida foi justamente para fazer um teste, para saber se de fato haveria realmente resultados efetivos. Os resultados vieram. Os resultados foram conforme o nosso colega que fez a primeira abrangência, existe um mar de gente preta, né? Então, quando isso vem dessa forma, realmente agora nós temos chance assim, de pedir alguma coisa que seja concreta e perpétua, né? Que assim seja. O professor Robson Ferreira, agora um debate importante que está para dentro dessa questão é justamente esse silêncio da lei, porque, bem da verdade, a lei não diz que ela vai ser prorrogada ou que ela deve ser prorrogada. Ela só diz que, ao final da sua temporalidade de 10 anos, ela sofreria uma revisão. Com isso, criou aí dúvidas, né, de que é preciso fazer uma revisão, ou isso implica, em não tendo revisão, a lei perde a validade. Ao final de contas, com a revisão, não precisamos de uma lei nova para regular a questão por mais 10, 20, 30, 40 anos. Então, ficou um imbróglio dessa natureza. Qual é a sua opinião e como é que a gente pode conduzir da melhor maneira essa questão? Bom, boa tarde a todos os nossos seguidores, a nossa querida bancada, doutor Humberto Adame, doutor José Vicente, professor Marcos Antônio, todos que nos assistem. Em verdade, eu vejo como um risco se nós deixarmos para chegar no período, a meados de agosto, né, do ano que vem, e não houver uma discussão ampla, não houver uma sinalização dos grupos interessados, lógico, toda a população negra, como nossa comunidade, os movimentos, no sentido de discutir, sim, e lógico, toda a norma, né, ela pode sofrer, e seria muito importante, né? Nós temos tido várias medidas, como o professor doutor Humberto Adame já colocou, mas eu acredito que é uma necessidade até mesmo de uma reformulação dessa norma, dessa lei, inclusive já há inúmeros projetos de lei, no sentido, inclusive, da sua prorrogação por mais 20, por mais 30 anos. Então, nós não podemos deixar que não haja essa discussão. A Universidade Zumbi dos Palmares vem com essa proposta dentro da nossa plataforma do movimento AR. É uma das nossas metas, discutir as cotas. A nossa universidade, na pessoa do Dr. Zé Vicente, tem feito um trabalho excelente, já desde o início do ano passado, na busca, né, de trazer parceiros, de levar isso ao Congresso Nacional, ao próprio Supremo Tribunal Federal, no sentido de trazer essas pessoas, esses personagens, esses atores, para que possamos discutir, sim, não só a questão da prorrogação das cotas, mas esse olhar, chamar para que ela eventualmente não sofra nenhuma modificação. É necessário, sim, uma modificação e uma ampliação do sistema de cotas do nosso país. Pois é. A bem da verdade, tem um conjunto de questões que estão enredadas, mas para todas elas nós vamos precisar produzir as soluções. Mas o que nós temos até aqui, então, que o movimento foi, já nesse primeiro momento, muito bem recebido, como bem disse o professor Marcos Antônio, de modo que, além de um conjunto de instituições, não é, que se juntaram nesse nosso trabalho, nós tivemos, da mesma maneira, essa chegada muito potente, muito forte da Frente Parlamentar Mista de Educação do Congresso Nacional, a constituição, então, dessa comissão, né, Cota Sim, que será presidida pelo deputado Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, mas, junto com isso, nós tivemos, inclusive, uma informação muito relevante, viu, professor Marcos Antônio, professor Humberto Adame, né,
A Mover é um grupo que congrega 50 empresas voltadas para a equidade racial. Então, a Mover acabou de comunicar que as 50 empresas se juntaram na defesa, então, do movimento Cota Sim, e eles, que no seu conjunto reúne 1,5 milhão de trabalhadores, vão, a partir desse momento, além de emprestar o advocacy, também fazer o recolhimento das assinaturas na nossa petição eletrônica. Então, a gente tem visto que vários segmentos da sociedade têm compreendido e têm se juntado nesse esforço importante. Agora, e aliás, tem um dado também importante, interessante, que talvez as pessoas não estão sabendo, porque nós temos duas dimensões importantes. Primeiro, que precisa ter a revisão da lei. E para fazer a revisão da lei, nós precisaríamos de experts para fazê-lo. E a nossa instituição, a nossa querida Zumbi dos Palmares, já criou esse grupo de trabalho, presidido pelo ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, pelo ex-ministro da Educação, Henrique Paim, e todos estão debruçando para produzir esse trabalho, em cima das contribuições do professor Naércio Menezes, do INSPER, que tem a mais completa pesquisa sobre essa questão, de modo que nós estamos aqui correndo para também disponibilizar essa ferramenta para o Congresso e, concomitantemente a isso, também tem um grupo de trabalho jurídico, que está estruturando em cima dos projetos de lei para trazer uma contribuição de que lei poderia cumprir adequadamente essa questão. E aí o nosso doutor Humberto Adame está coordenando esses trabalhos, de modo que já nos dias e meses que virão, teremos aí uma definição bem clara. Enfim, nossa instituição colaborando, participando, construindo, puxando, convocando a defesa dessa medida muito importante. Agora, professor Humberto Adame, a questão que se colocou, como eu bem disse, já antes da lei e depois da lei, é justamente essa temporalidade. É óbvio que depois de 134 anos, qualquer política pública que viesse dar conta dessa demanda de incluir os negros no ensino superior, precisaria ser uma política pública muito mais extensa. Não foi possível construir um consenso além de 10 anos lá, em 2012, e agora nós precisaríamos pensar numa medida que pudesse ultrapassar esses 10 anos, ou preferencialmente que não tivesse data nenhuma de exaurimento. Como é que o senhor entende? O senhor acha que nós temos um ambiente propício para isso? Isso é uma dimensão importante para colocar na mesa, não é? Qual a melhor forma da gente alcançar essa perenidade dessa medida e fazer com que ela cumpra seus objetivos? Reitor Zé Vicente, é importante dizer que o deputado Bira do Pindaré, eu trabalhei com ele também na Frente Quilombola, na Frente Parlamentar aliás, ele Quilombola. Tem uma intervenção muito forte, na Frente Quilombola. Ele era o presidente da Frente Parlamentar Quilombola, que tinha outros deputados, como a deputada Thalira Petrônia, a deputada Benedita da Silva, a deputada Joênia, que é da Rede de Sustentabilidade. Então, muito apropriada, e, claro, sempre o senador Paulo Paim, que está em todas. Eu acredito que é importante que essa frente parlamentar interceda de todas as formas. Agora, o período, se é mais 5, mais 10, mais 20, vamos ver o que vai ser possível construir com as forças que são sensíveis, de argumentação e composição política desse momento. Porque lá atrás, assim como o Estatuto da Igualdade Racial, muitos reclamam até hoje que foi só autorizativo, mas foi o que foi possível construir com as forças democráticas. O parlamento é isso o tempo todo, o choque de pessoas parlamentares, forças políticas. Então, e havia muita oposição às cotas, sempre teve e ainda tem até hoje. Esse movimento que está renascendo de acabar com as cotas agora, ele é um movimento permanente e que vem desde a época da escravidão. Ele só muda de forma e só muda de jeitão, mas são sempre as mesmas, os argumentos são sempre os mesmos. Vou deixar aí com o Robson e com o Marco a seguinte: os argumentos que hoje, aqueles que usam
a contrariedade, fazem oposição às cotas, são os mesmos que faziam, os mesmos argumentos que faziam oposição à abolição da escravidão. É igualzinho. Quando se faz essa contraposição, essas forças ocultas que hoje se levantam contra a integração do negro brasileiro, a integração de um país novo, de refundar a República, como sempre diz o nosso querido Zé Vicente nos eventos da Zumbi dos Palmares, é exatamente essa mesma gangue que assalta os desígnios e o futuro do Brasil. Pois é, refundar a República, e para refundá-la, né, essa medida ainda é muito limitada, de modo que pensar em refundar com uma medida afirmativa de 10 anos de vigência, né, seria querer demais de uma nova República. Professor Robson Ferreira, nós, na construção dessa primeira legislação, nós não tínhamos uma representação muito consistente de negros no Congresso. E parece que agora, para esse ano que virá, 2022, também não teremos. Ou seja, não temos e não teremos. O senhor acha que isso é um obstáculo? O senhor acha que isso é uma dificuldade para essa nossa agenda? Com certeza, né, doutor Zé Vicente? A representatividade da população negra no Congresso é essencial. Nós já discutimos aqui no nosso programa por diversas vezes, né? É essencial, mas nós não temos. Essa é a questão. Como é que a gente faz esse encontro das águas? Justamente. Nós vemos aí, nós somos 56% da população, né? E essa representatividade não aparece no Congresso. Nós somos menos de 10%, né? Sendo bastante otimista, menos de 10% no Congresso. Então, essa nossa agenda necessita, sim, de termos mais negros no Congresso, até mesmo para que possam, a população representada, não é, no parlamento, possa ali, então, expor o seu pensamento e a necessidade da reafirmação das cotas para o ensino público. Muito bem. E o que pensam aí os nossos seguidores, as nossas seguidoras? Eles estão atentos, estão atuantes, estão aí compenetrados com essas nossas ações, professor Robson? Como é que está aí a nossa rapaziada, como o senhor bem disse? Nossa rapaziada aqui está colocando aqui mais lenha no nosso fogo aqui, né? Sim, estou ouvindo o senhor plenamente. Então, os nossos seguidores estão aqui participando, né, como sempre. Já vamos mandar uma pergunta aqui. A Cleide está mandando a seguinte pergunta, né? Como poderemos fazer para que haja um debate mais intenso nos canais televisivos com relação ao projeto Cota Sim? Ela diz no sentido de que não vê na televisão, não vê nos mecanismos de comunicação a discussão acerca do debate da possibilidade de renovação das cotas. Tudo bem. A gente quer mandar aí um abraço, então, para todas as nossas seguidoras, para todos os nossos seguidores, não é? E, além do abraço, a nossa gratidão, né, pela sempre participação e acompanhamento dos nossos trabalhos aqui no programa Negros em Foco. Professor Marcos Antônio Silva, como é que a gente faz para fazer com que a mídia como um todo possa abraçar essa agenda, possa debatê-la e possa também fazer uma convocação? Bom, professor, fazendo um pouco de barulho, que é o que nós já estamos fazendo, né? Fazendo também uma mobilização assertiva, procurando veicular essas informações, transmitir às pessoas que têm capacidade para multiplicar isso. E dentro do parlamento, nós temos que lembrar daquela frase tão importante do deputado já falecido Ibsen Pinheiro, né? Quando o povo quer, essa casa acaba querendo, né? Então, nós precisamos fazer com que isso aconteça, né? Nós precisamos fazer com que isso se torne claro, se torne efetivo e levar contribuições, pedir política, né? Pedir política pública é um direito da cidadania, e fazer a participação popular acontecer de modo maduro, inclusive aumenta a força dentro do debate, dentro do Congresso. A frente parlamentar é uma caixa de ressonância. Se ela for bem alimentada, ela se transforma, aí sim,
em alguma coisa que vá para o plenário. É o que a gente deseja. Maravilha, que maravilha. Nós também acreditamos nisso e, como eu bem disse, né, olha, já temos aí, então, mais 50 empresas aderindo ao Cota Sim, a nossa Frente Parlamentar Mista da Educação, também todas as instituições do movimento estudantil, o UNES, UBS e tantas outras, né, os próprios alunos, o próprio conjunto aqui do ecossistema da nossa queridíssima Zumbi dos Palmares, as universidades públicas, privadas, enfim, nós temos convicção disso e é nessa direção que estamos encaminhando, então, a nossa ação. O senhor Humberto Adami, de toda maneira, nós estamos dizendo que é possível, com uma boa convergência com essa frente parlamentar, já dar um salto de qualidade e caminhar um bom trecho, né, dessa estrada, porque, afinal de contas, se o grupo da educação tiver essa sensibilidade da importância e da necessidade dessa agenda, a gente já sai na frente, né? Eu acho, Vicente, que eu aprendi muito aí ao longo desses 19 o professor Humberto Adami. há muito tempo. Opa, então, eu estava dizendo que eu aprendi muito na convivência do Troféu Raça Negra, na construção da Universidade Zumbi dos Palmares, e a única coisa que sempre ficou muito patente é o não desistir. Essa força, a reação e a convicção da não desistência, na verdade, une todos os pretos do mundo inteiro, como o Hélio Santos diz, que é aquela antena mundial que une todos os negros. Então, eu quero dizer que não há outro caminho, não há outra solução além do cotas sim. Por isso, é preciso, para chegarmos à reparação da escravidão, caminharmos pelos cotas sim e continuar. Já tem doutores nas universidades que são oriundos das primeiras cotas da UERJ e da UNEB, lá de 2000, 2003, e, portanto, nós todos somos vencedores, e por 2 vezes o Supremo Tribunal Federal já disse sobre a constitucionalidade das cotas. Vai ter que falar de novo, muito em breve, sobre a questão do mercado privado, mas isso é um outro assunto. Muito bem. Então, só para situar vocês que estão nos acompanhando, né, a Universidade Zumbi dos Palmares está puxando o movimento Cotas Sim, e o movimento Cota Sim tem como objetivo alcançar a prorrogação da Lei 7.211 de 2012, que vence agora em agosto, né, de 2022, e que, por conta disso, ela corre o risco de, não sendo prorrogada, deixar, não é, de dar sustentação a essa importantíssima medida, que é as cotas para negros, indígenas, portadores de deficiências e os oriundos da escola pública que tenham até um salário mínimo e meio de renda. Para isso, nós estamos mobilizando, todos os ambientes do nosso entorno, empresas, instituições, governo, sociedade civil e os veículos de comunicação, e para isso, além do esclarecimento, nós estamos fazendo o recolhimento de uma petição eletrônica que pretende alcançar 1 milhão de assinaturas, e com isso sensibilizar ainda mais o Congresso Nacional para a justiça dessa nossa reivindicação. Hoje nós estamos debatendo e comunicando que a Frente Mista Parlamentar de Educação atendeu integralmente a nossa reivindicação, constituiu uma comissão para cuidar só dessa agenda das cotas, e com isso a gente deu um salto de muita qualidade para dentro do Congresso. Isso não é a vitória ainda, uma primeira batalha vencida, e por conta disso a gente pede a gentileza de cada um de vocês. É só entrar cotasim.com.br e assinar a petição eletrônica e nos auxiliar a alcançar 1 milhão de assinaturas para que sejamos bem-sucedidos. E, da mesma maneira, divulgar esse movimento para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus conhecidos, e contribuir para que, ao final, todos possam ter bastante disposição de juntar-se nesses esforços. Olha, por hoje, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer demais a participação do professor Marcos Antônio Silva, agradecer a participação do doutor Humberto Adami, que está lá em Uberlândia,
não é? E também do nosso professor Robson Ferreira. A todos vocês, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência. Abraços a todos e até o nosso próximo programa Negros em Foco. Tchau!